Voltamos aqui então com a nossa programação desse terceiro dia aqui da Arena Conhecimento. A gente tem agora um assunto diferente de novo. Hoje está um dia todo diferente, assuntos inspiradores aqui nesse palco. A gente vai falar de economia da paixão. Vocês já ouviram falar nisso, gente? Dia dos Namorados, será? Foi anteontem? Acho que não tem nada a ver com isso não, né? Acho que é um conceito mais amplo, é um conceito que explora a importância das emoções na economia. É uma ideia de orientar a economia para a vida, não só para a produtividade. A gente vai se inspirar aqui no palco com esse assunto agora, com duas convidadas especiais. Eu vou convidar agora para vir aqui conversar com a gente a diretora de marketing da Expansiance Mustela Brasil, a Marila Mesquita. Marila, venha para cá. Seja muito bem-vinda ao nosso palco. E vou convidar também a comunicóloga, co-criadora do Inquiete-se e autora do livro Economia da Paixão, Jornada a Caminho da Regeneração, Paula Costa. Paula, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso evento. Agora, o palco é de vocês. Obrigada. Alô, alô? Funciona? Boa. Gente, olha, ela falou que é sensacional esse negócio de estar mais conectado, mais presente, mas eu grito um pouco, então qualquer coisa vocês reduzam aí o som, tá? Bom, antes de tudo e mais nada, super obrigada pela presença de quem se dispôs a estar aqui, ouvindo um pouco com a gente, mas super obrigada por aceitar o convite de estar dividindo esse palco aqui hoje para a gente falar de um assunto que a gente ama, né? E super obrigada aí por toda a organização, pelo convite, por todo mundo que está cuidando, né? Gente, é surreal, é uma loucura, né? O quanto existe de cuidado por trás de uma organização, de um evento como esse. E é um cuidado muito invisível, né? Porque a gente está aí andando pelos stands e tal, e a gente não está enxergando o que está por trás disso. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, aqui na história, na jornada da Economia da Paixão. Primeiro, deixa eu só me localizar para não cair aqui. Antes de tudo e mais nada, gente, eu acho que até o final do nosso encontro aqui hoje, vocês vão entender uma coisa, que é, eu acredito em jornadas, tá? O que eu quero dizer com isso? A gente está começando um papo aqui, daqui a pouco a gente vai estender para uma conversa com a Má, aonde a gente tem uma série de intencionalidades, né? Eu tenho uma intencionalidade muito clara, que é dividir um pouquinho da minha jornada com vocês, para nutrir a minha e alimentar eventualmente a de vocês. Mas diferente da nossa programação dentro das empresas, onde a gente tem objetivos e metas, e a gente sabe todo o beabá de como a gente vai chegar, né? Jornada, a gente tem intencionalidade e boas ferramentas. E a gente vai confiando na nossa presença de caminho para ir construindo junto a nossa história, tá? Então, a gente estava até brincando, né, Má? A gente tem um roteiro, a gente prepara as coisas direitinho, gente. Mas na hora do vamos ver, a gente sente como é que vocês estão recebendo, o que vocês estão querendo ouvir, e a gente vai criando essa narrativa aqui juntos, tá? Então fiquem à vontade, assim, a gente está num ambiente aqui pequeno, né? Fiquem à vontade, levanta a mão, grita, fala, vamos criando essa história. Mas vamos lá, deixa eu contar para vocês um pouquinho o que é a Economia da Paixão, e para isso eu queria me conectar, antes de tudo e mais nada, com vocês, porque eu acho que é assim que a gente consegue, né, construir alguma coisa juntos. Então, vou até aproveitar, Murilo Gun estava aqui, ele já fez um super trabalho de conexão. Vou só dar uma estendida aqui. Vou pedir para a gente usar a ferramenta mais fácil de conexão, mais acessível de conexão que a gente tem, que é a respiração. Então, para quem sentir a vontade, fechar o olhinho, já conhece, né? Já teve em outros talks. Fechar o olhinho, quem sentir a vontade para fechar o olho junto comigo, vamos trabalhar coisa mais simples que a gente faz na nossa vida para se manter vivo, que é respirar, né? Então, vamos fazer 2 respirações profundas, né? Inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca. Então, mais uma. É difícil desconectar do externo, né? Boa. Agora abre o olho e olha para a pessoa que está do seu lado.
Qualquer pessoa que está do seu lado não pode ficar sozinho. Encontre alguém que está atrás, não fica sozinho não. Olha para essa pessoa, olha, e sustenta esse olhar. Sustenta, fica olhando. Fica olhando. Levanta, gente, está todo mundo muito sentado. Levanta e olha para essa pessoa que está do seu lado. Ó, vocês ali, ó, vocês tem um na frente do outro aqui, vocês podem se conectar. Olha, as pessoas já quase se abraçaram. Vamos na jornada. Abraça essa pessoa. Abraça a pessoa para quem você está olhando. Abraça. É muito louco, né, gente? É só um exercício. Quando vocês chegarem em casa hoje, vocês tentem fazer isso. Abracem mais, né? Essa conexão coração com coração. Mas é muito louco, né? Porque é absolutamente simples olhar para uma pessoa que está do seu lado e abraçá-la. É muito simples. Mas é difícil pra caramba. É muito difícil. E isso tangibiliza o que é o relacionamento na nossa sociedade. É extremamente simples se relacionar com o outro, mas está muito difícil. Por 2 motivos. O primeiro motivo é porque a gente é complexo, né, gente? Como ser humano, a gente é complexo. Só a gente sabe tudo que o nosso corpo... A gente não, Deus, sabe? Tudo que o nosso corpo faz para fazer realmente a gente estender a mão para o outro, olhar para o outro. É complexo o funcionamento do organismo. E a gente é complexo. Tem dias que eu não aguento me relacionar nem comigo. Imagina com o outro. É difícil. Só que acontece, a gente vive uma economia onde a gente precisa facilitar o relacionamento. Então, o que a gente fez? A gente transformou algo que é extremamente simples em algo muito difícil. Não tem nenhuma empresa hoje em dia que não tenha um beabá de como se relacionar. É treinamento de relacionamento. É como fazer amizades no trabalho. Tem um monte de treinamento para se relacionar. E é um passo a passo. Você tem 10 passos para conseguir olhar para uma pessoa e falar, oi, bom dia. Tá muito difícil. Não pode ser tão difícil, porque quando a gente dificulta, se torna complexo uma coisa que é simples, que é o se relacionar. Mas enfim, gente, eu já estou falando aqui um monte de coisa. Vocês ainda nem sabem quem eu sou. Super prazer. Eu sou Paula Costa. Eu trabalho com a economia da paixão como uma lente para as economias regenerativas, para a transição às economias regenerativas. Mas desde o momento zero da minha vida eu sou uma pesquisadora, tá? Foi assim que eu cheguei aqui. Eu trabalho com pesquisa para a vida, o que ao longo da minha carreira como comunicóloga se tornou pesquisa de movimentos, de comportamento, de mercado, de consumo, até eu fundamentar a minha metodologia baseada em uma palavra-chave que eu exploro anualmente, que eu pesquiso anualmente, e a partir dos insights dessa palavra, que eu vou colhendo ao redor do mundo, eu não fico baseada no Brasil, a cada 2, 3 meses eu estou em um lugar diferente, vou colhendo insights e eu compartilho com alguns núcleos de pertencimento, que são, em alguns aqui, grupos de inovação, participo de grupos de inovação ao redor do mundo. Eu trabalho em um laboratório, eu tenho um laboratório de conexões, que é um laboratório da economia da paixão, onde a gente explora encontros dialógicos para explorar justamente os pilares das economias regenerativas. Eu trabalho com a minha metodologia de jornada, tanto para pessoas quanto para negócios. Trabalho com o Fashion Revolution Brasil, explorando modelos de negócios sustentáveis no mercado da moda, que assim como o varejo e outros setores, né, centrais da nossa economia, me ajudam muito a explorar, a pesquisar realmente movimentos e comportamentos, tá? E aí tem algumas outras áreas de atuação, mas esse é um resumão do meu ecossistema. E aí já deixo aqui, só porque é uma parte que eu sempre esqueço, já deixo aqui, acho que não está passando. Opa, passou demais, espera aí. Eu não sei exatamente para onde eu ponto, pronto. Já deixo aqui é para cá? Obrigada, Aninha. Já deixo aqui o QR Code para a gente se conectar. Tem aqui o link para o livro que eu acabei de lançar, para um outro material, que é um oráculo das palavras que a gente desenvolveu para o Enquete. A Pri, da editora, está ali
representando a editora, ela também tem os materiais ali para quem se interessar, enfim, já deixo aqui os nossos contatos, mas voltando ao que interessa, isso aqui é um pouquinho da metodologia que eu exploro na economia da paixão, tá? E aí até conecta bastante com o que o Murilo vinha dizendo, porque o que eu faço quando eu tenho essa palavra-chave anual, eu vou me conectando com pessoas, com lugares, com experiências num campo de sensível, porque eu capto dados, depois de muitos anos trabalhando com dado, com número, na frente de um computador, eu passei a captar dados através do meu campo sensorial, porque eu entendi que essa era a forma mais fácil de tornar um dado numa prática. Porque a gente vive um mundo onde a gente tem muitos dados soltos, um monte de dado disponível, mas a gente tem poucas ações. A gente não transforma dado em ação prática. Então, eu me predispus a fazer isso através da minha jornada. Então, eu vou captando esses dados num campo do sensível, vou os conceituando, somando a dados que são quantitativos, estudos, mercado e tudo mais, e os torno ações práticas, hábitos que a gente realmente consegue incorporar no nosso dia a dia, sempre olhando para a regeneração, tá? E aí, quando eu falo de regeneração, aqui é como eu fundamento os meus dados, tá? Eu vou construindo essa mandala com todos os movimentos e comportamentos que eu vou analisando, baseado na regeneração, que é a transição da nossa economia, que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês entenderem como não é um movimento de sustentabilidade isolado. É o que a gente está vivendo, absolutamente todos os movimentos, todas as manifestações, todas as tendências que a gente enxerga hoje giram em torno dessa transição. Tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho disso daqui, essa mandala, que eu não tenho nem intenção de me aprofundar aqui com vocês, ela é uma mandala onde eu concentro a essência de todos os movimentos, as inovações que a gente acompanha no mercado. Então, vou dar um exemplo. Se a gente circula aqui por essa feira, a gente vai ver que, nossa, tem um monte de gente fazendo granola, um monte de marca criando granola. Eu, como uma marca do segmento, vou criar minha granola também. Será que faz sentido para a tua marca ter uma granola? Faz mais sentido você entender por que as pessoas estão consumindo granola. Putz, granola é uma fonte de fibra. Ajuda bastante no funcionamento do intestino. As pessoas estão buscando melhorar o funcionamento do intestino, porque o intestino é o famoso, não é segundo, é o primeiro cérebro. E a gente está sofrendo uma crise de saúde mental. Poxa, eu entendi a raiz da tendência de ter a granola. Será que eu não posso criar um outro produto que atenda essa mesma raiz, só que não necessariamente a granola, que o meu concorrente está fazendo? E que não necessariamente condiz com a minha história. Então, esse o meu objetivo, é trabalhar a raiz de tudo que está acontecendo para a gente ter uma visão mais estratégica, mais ampla, para criar os nossos produtos, para criar a nossa cultura, enfim, tudo aquilo que a gente coloca no mundo, tá? Então, só para vocês terem visibilidade aqui dessa história. Mas vamos lá, deixa eu explicar para vocês um pouquinho do que é a regeneração. A regeneração, muita gente não sabe do que se trata, né? Mas ela nasce muito disso daqui. Eu trouxe alguns dados bem por cima, só para a gente entender rapidamente o que está acontecendo no mundo. A gente tem aí uma série de pessoas sofrendo de burnout, a gente tem uma geração declarando uma solidão absurda, essa mesma geração que vem buscando uma conexão muito forte com espiritualidade, com campo material, não à toa vem consumindo cada vez mais experiências. Uma série de empresas que até hoje lideraram os nossos rankings econômicos falindo, e a nossa economia, de um modo geral, falindo. O nosso cenário é de definhamento. A nossa economia está definhando. Economia é estilo de vida. Nós estamos definhando. 1 em cada 4 no Brasil sofrendo de burnout. A gente está definhando. Os nossos negócios, que são sustentados por nós, estão definhando. E aí, vai acabar o mundo? Não, vamos aprender a regenerar. Vamos voltar para a nossa mecânica de funcionamento da natureza. E essa é a proposta da regeneração. Ela nasceu aqui, ó. Muita gente não sabe o que é regeneração, mas sabe o que é ESG, que se tornou o pilar central estratégico das empresas. ESG não é novo, tá, gente? Ele foi fundamentado lá atrás em uma associação do Banco Mundial com a ONU, e justamente, quando você coloca sustentabilidade e banco, finanças, na mesa, a coisa ganha uma outra proporção.
E aí, a partir disso, a partir do fundamento do ESG, a gente começou a entender e falar um pouquinho mais de sustentabilidade de um modo geral dentro das organizações. Mas qual que é o ponto? Hoje, a gente ainda fala dos 3 pilares do ESG de forma muito desconectada. A gente não entendeu que o ESG é uma integração dos 3 pilares e não ações de marketing isoladas falando de cada um deles. A regeneração ela vem para integrar esses 3 pilares e torná-los práticos. De que forma? Menos ação de marketing e mais a base. De novo, a gente volta para a raiz de como a gente funciona. Como a gente funciona, como a gente produz. A forma como a gente produz dita como a gente consome, dita como a gente se relaciona. Vou mostrar isso aqui para vocês. A gente tem hoje o funcionamento da nossa indústria é a partir de uma cadeia linear. Então, basicamente, a gente extrai matéria-prima, a gente desenvolve o produto, vende e joga fora. É linear, começo, meio e fim. Quando a gente fala de economias regenerativas, a gente está falando da criação de uma cadeia sistêmica. Então, a gente elimina começo e elimina fim. A gente, na verdade, conecta o fim com o começo. A gente não joga o produto fora. A gente ressignifica. E isso exige muita criatividade. Né? A criatividade é uma palavra muito chave para economias regenerativas. Essa transição aqui, gente, muita gente me fala, né? A Mata aqui, ela é parte da indústria. Mas muitos clientes falam assim, não, Paulinha, mas é que eu não sou indústria não, eu sou varejo. Então nem tem como eu mexer nisso daqui. Gente, isso daqui, o segredo disso daqui é que isso daqui é um mindset. Economias regenerativas são economias onde a gente para de olhar para a produtividade e a gente olha para a vida. O foco é a vida. E isso começa com a gente. Quer ver uma coisa? Quando a gente fala de cadeia linear, a gente pensa o seguinte: a gente termina de consumir um produto aqui, ó, está nos estandes, consumindo as coisas. O que a gente faz? A gente joga a embalagem no lixo, certo? Quando a gente joga um negócio no lixo, a gente não está vendo o fim daquilo. É uma ilusão. A gente só jogou no lixo. A gente não viu até onde aquilo vai para acabar. Da mesma forma, a gente não pensa no fim da nossa vida. A gente não pensa, a gente não enxerga o fim da nossa vida. Por isso que falta muitas vezes dimensão de legado no nosso dia a dia. Quando a gente começa a trabalhar cadeias regenerativas, a gente começa a ter melhor visibilidade de fim. Isso nos provoca a questionar um pouco mais o nosso legado, um pouco mais o fim da nossa vida. A gente começa a olhar para o nosso envelhecimento. Isso não tem acontecido, isso não vem emergindo. Isso tem a ver com esse movimento de transição que a gente tem vivido. Começa na gente. E a economia da paixão traz justamente esse foco. A economia da paixão é uma das economias regenerativas. Ela tem um monte de irmãos, como, por exemplo, a Creator Economy, que é também super conhecida. E ela é um método, é uma forma, né, um modus operandi para a gente trabalhar essa nossa transição para as economias regenerativas. De que forma que eu atuo com isso? Eu basicamente tenho essa metodologia que ela é focada em 3 pilares, tá? O último pilar, ele é muito óbvio, porque todas as economias regenerativas são orientadas para a comunidade, para o coletivo. Porque é assim que a natureza funciona, né, gente? Na natureza, a regeneração, ela parte do princípio da gente enxergar como a natureza funciona, para a gente copiar, para a gente realmente se inspirar na natureza e construir fórmulas sustentáveis. A natureza é exatamente isso daqui, né? Quando você olha qualquer coisa, uma floresta, você tem um monte de árvore, na raiz todas estão conectadas e assim se sustentam. Mas para isso acontecer, a gente precisa que cada árvore ali seja protagonista, esteja recebendo e nutrindo aquele ecossistema. E é assim na nossa vida. A gente precisa encontrar, ter muita visibilidade, né, do nosso protagonismo, do nosso impacto no todo. Tem muita gente que fala assim, não, mas eu sozinho não vou acabar com a fome no mundo. Então eu não vou nem me preocupar. É óbvio que eu não consigo acabar com a fome no mundo. Agora, se eu tiver consciência que a escolha que eu faço do meu alimento hoje, a qualquer momento, impacta sim na fome do mundo, eu começo a agir diferente.
E é isso que a gente precisa ter de visibilidade. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente conecta os nossos propósitos pessoais com os propósitos do mundo ou do ecossistema que a gente pertence? Justamente entendendo os nossos espaços de pertencimento. Aonde a gente está se conectando? Quais que são os núcleos que a gente está nutrindo e sendo nutrido por? Qual empresa que você trabalha? Como que está a sua família? Quais são os nutrientes que estão circulando nos lugares que você está circulando? Eles estão alinhados com os teus propósitos? Quando a gente olha para esses 3 pilares aqui, protagonismo, pertencimento e comunidade, eu estou trazendo para vocês a ilustração de comportamento social. De um modo geral, gente, o que está acontecendo no mundo? O que é essa liberdade de expressão que a gente tem visto? Esse protagonismo das pessoas falando mais sobre si, buscando mais autoconhecimento. É protagonismo. O que é essa quantidade de conexão que a gente tem falado tanto? A quantidade de colaborações que estão surgindo. Olha aqui, né, nos estandes. É pertencimento. E comunidade, eu não preciso nem falar de comunidade, né? Isso daqui é o funcionamento da natureza. E não por acaso também é o funcionamento da tecnologia. Se a gente olha para a próxima geração da internet, que é a Web3, é exatamente isso daqui. Por quê? Porque quem criou foi a gente. A gente cria espelhos. Todas as nossas criações são espelhos do que a gente é. A gente é natureza, a gente funciona assim. Tudo que a gente cria também vai funcionar assim. Por isso que eu sempre falo, as pessoas geralmente economias regenerativas, sustentabilidade, falam assim, ai, Paulinha, mas e a tecnologia? Gente, tecnologia acelera e expande tudo aquilo que a gente cria e conecta. Se a gente está criando e conectando ruim, a gente vai acelerar e expandir bem ruim na tecnologia. Então, antes de falar de tecnologia, mas ao mesmo tempo junto, porque é não linear, vamos cuidar direitinho da criatividade, da conexão, do que a gente está fazendo como ser humano. Aí sim a gente pode garantir que o que a gente vai expandir, o que a gente vai acelerar, realmente vai ter uma qualidade, tá? Então, por isso que eu nem vou passar por tecnologia aqui com vocês. Mas não é como se a gente estivesse ignorando. Isso daqui era digital, no final do dia, tá? Enfim, gente, só para a gente ir concluindo aqui, porque o que importa é isso aqui, é o papo que a gente vai traçar aqui agora. Só para vocês terem um overview, isso daqui é uma pincelada do que é economia da paixão, para vocês terem aí em mente do que a gente está falando, né? Quando eu falo de economia da paixão, estou falando menos sobre perguntar o que é e mais se questionar por que economia, por que paixão. E afinal, o que é economia? Me perguntaram hoje, você é economista? Eu me sinto um pouco, porque economia é estilo de vida. E eu tô viva, né? Então eu preciso pensar a economia. Economia não é a conta no banco que a gente não sabe quanto que a gente tem. Não é um investimento que a gente não sabe trabalhar. Economia é estilo de vida. E paixão, gente, paixão é conexão. Sabe quando a gente está apaixonado? Que a gente sente aquela vibraçãozinha? Você acorda para trabalhar, você fala assim, gente, o dia vai ser insuportável, mas eu tô feliz. Eu tô bem, eu tô afim. Essa chama de vida, de estar vivo que a paixão traz, é exatamente o que a gente precisa calibrar no mundo de hoje. A gente precisa buscar esse lugar do sonhar, do desejar. Porque é jornada. Ninguém está lá na economia regenerativa. Estamos todos transitando juntos. Para isso, a gente precisa resgatar nossa capacidade de sonhar, de desejar, de criar, materializar. É isso que a paixão traz. Ao mesmo tempo, essa faísquinha da paixão, ela é o primeiro vínculo para a construção de relacionamentos. E relacionamento é a moeda de troca da nossa economia. Sempre foi, não é de agora. Sempre foi. Mas cada vez mais a gente vai autorizar, até porque as nossas moedas recorrentes estão bem falidas. Então, esse é o overview. Só para vocês terem visibilidade, o que eu trouxe aqui para vocês de economia da paixão é a minha lente da economia da paixão. Vocês conseguem e devem acessar a economia da paixão através de outras lentes. A primeira delas é a do Adam Davidson, que é um norte-americano. Ele tem esse livro, foi das primeiras pessoas a falar de economia da paixão. E a segunda, Marcelo Pimenta, ele tem esse livro, que eu sou coautora, inclusive. Esse livro tem uma história bem legal. Em outro momento eu conto para vocês, mas que traz um pouquinho da ótica da economia da paixão
baseada na Creator Economy, também vale muito a pena, tá? Então, só para vocês terem aí um overview dessa história. Queria terminar aqui, ó, deixando 3 palavras-chave. Eu poderia deixar muitas coisas, mas eu queria deixar 3 palavras-chave para vocês levarem como mantra para a vida de vocês. Protagonismo, pertencimento e comunidade. Leva como mantra, tentando entender como é que isso tem feito parte do dia a dia de vocês. Aonde eu estou sendo protagonista? Aonde eu estou favorecendo o protagonismo? Né? O que são os meus espaços de pertencimento? Como que eles estão me nutrindo como protagonista? Quais comunidades que eu faço parte? Quais comunidades que eu quero fazer parte? E é muito interessante, porque quando eu falo de comunidades que eu quero fazer parte, não é necessariamente ser aquela comunidade, é fazer parte. É só uma das suas esferas. Eu estou aqui hoje numa feira que abraça uma das minhas esferas. Eu não sou isso daqui. É uma das minhas esferas. A gente pode se autorizar a ser várias coisas. Cada um de nós é uma soma muito única, muito protagonista de todas as nossas comunidades. Tragam visibilidade para suas comunidades. É isso. Acho que essa é a primeira parte, só para vocês estarem a par do que é a economia da paixão, porque agora sim a gente vai para a melhor parte dessa história. Gente, eu estou muito perdida com esse controle, me perdoe. Que é o papo com essa pessoa, esse ser humano, um baita ser humano, literalmente, uma protagonista. Mais uma vez, super obrigada por estar aqui hoje. É um prazer estar aqui, uma honra. Esse é uma honra minha, por ter topado aqui esse papo, porque, olha, eu estava tentando, por um momento eu me esqueci como a gente se conheceu, mas a gente se conheceu pela Economia da Paixão. Há uns 2 anos, eu vi uma palestra da Má falando sobre propósito. E naquele dia, naquele evento, a gente não conversou, mas eu fiquei com você na cabeça e em algum momento eu te procurei e falei, escuta, você que estava aí falando de propósito, vamos bater um papo. E assim foi, né? Então, Má, acho que assim, antes de tudo e mais nada, super obrigada. Queria que você se apresentasse, mas já para puxar um gancho, queria que você se apresentasse falando um pouquinho das tuas paixões. Porque é isso, né? Assim, quando a gente enxerga as nossas paixões e soma todas as nossas paixões, a gente enxerga nosso protagonismo. Que a gente vê como que a gente é realmente único, né? A soma das nossas paixões faz a gente único. Então, eu queria que você falasse um pouquinho das tuas paixões se apresentando. Legal. Bom, prazer. Boa tarde a todos. Eu sou a Marila, eu sou diretora de Marketing Demanda e da parte de ST na Mostela. Nos conhecemos mesmo num evento há 2 anos atrás, né? E começamos a jornar, conversar muito sobre isso. Eu tenho muitas paixões na vida, o trabalho é uma delas, maternar é outra delas. Eu sou mãe de 2 meninos, o Francisco e o Teodoro, de 6 e 3 anos, e meus filhos me ensinaram, né? O maternar me ensinou a importância do cuidado, que é um dos princípios, né, da regeneração. E eu acho que, né, a gente precisa, primeiro, né, eu aprendi com eles que a gente precisa estar bem com a gente para a gente poder cuidar do outro, cuidar do todo, né? Então, uma maneira que eu encontro de buscar equilíbrio e me cuidar é fazer as coisas que eu gosto, que é ler, estudar muito, sou muito estudiosa, me conectar com a natureza. Então, sempre que eu posso, eu vou para a fazenda, brincar com os meus filhos, que é algo que me estimula muito a criatividade. E eles me ensinaram muitas habilidades que eu uso muito no meu dia a dia, como paciência, empatia, adaptabilidade, que são super importantes aí pra gente. Então, eu uso muitas coisas que eu aprendi com eles e uso o que me dá prazer, o que me dá equilíbrio, como minhas paixões, para me autocuidar, para poder cuidar do outro, para poder me regenerar aí na minha vida e no meu trabalho. E na Mostela, falando em cuidado, a gente está sempre cuidando um dos outros também, né? Porque a nossa grande missão dentro da Mostela, né, é ajudar os pais a criarem filhos saudáveis em um planeta saudável, né? Isso que a gente tem como propósito. Então, para isso, a gente tem que agir com compromisso. Então, a gente sempre pensa em cuidar, gerando 0 desperdício em tudo que a gente faz,
tentando devolver para o planeta mais do que a gente tira dele, e também cuidando de quem cuida, né? Que são os pais, as famílias, as futuras gerações. Então, para mim, o princípio cuidar é mais do que uma prática diária. Eu acho que, além de ser um princípio regenerativo, quando a gente começa a colocar isso como prática, tanto na nossa vida como indivíduo, quanto na nossa estratégia empresarial, a gente consegue fazer um ciclo mais sustentável aí de cuidado, de empatia, de colaboração e de crescimento mesmo, como pessoa e como ecossistema. Perfeito. Nossa, muito bom isso que você está trazendo, porque quando a gente fala de economias regenerativas, a gente está olhando para o funcionamento da natureza, né? E então a gente traz para a mesa muito dos valores femininos. Quando eu falo valores femininos, não estou falando de ser homem, ser mulher, estou falando de valores femininos que todos nós, como seres humanos, independente de gênero, temos, né? E aí tem 3 que a gente sempre conversa muito, né, Má, que são fundamentais, que é o cuidado, a criatividade e a colaboração. E aí a gente entra com outros, né, que é a fluidez, que é a intuição, enfim, que são menos protagonistas, mas que estão ali. E o cuidado é um pilar muito forte, né, para a Mustela e para você. E aí a gente até estava falando esses dias, porque quando a gente se conheceu naquele evento, foi num pós-NRF, né? Exatamente. E esse ano a gente teve também NRF, gente, para quem não conhece, é um grande evento de varejo. Inclusive, nesse momento está acontecendo a primeira edição em Singapura, né? Isso se dá em função da evolução dos mercados do Oriente e tudo mais. Mas, enfim, é um grande evento que acontece todos os anos, no começo do ano, em Nova York, no frio de Nova York, mas que traz aí uma cena bem expansiva para o varejo, né? Um evento de varejo. E esse ano, não sei se você acompanhou esse talk, mas estava rolando um painel com 3 grandes executivaças, todas mulheres, e elas falando de tudo que elas cuidam, né? Para manter e sustentar, evoluir os negócios, Lá pelas tantas, quem estava intermediando ali o painel falou assim, legal, vocês estão cuidando de um monte de coisas. O que é a máscara de oxigênio de vocês? O que vocês fazem para se cuidar? Porque é esse o princípio que você falou, assim, não tem como eu cuidar do outro se eu não estou sendo cuidado, se eu não estou cuidando de mim. Porque senão eu estou oferecendo um nutriente vazio, né? Se eu não estou preenchendo, como é que eu vou dar para o outro? A minha avó, ela sempre contava aquela história da mãe, vocês já ouviram isso? A mãe que tem 10 litros de leite e 10 filhos. O que ela faz? Eu, quando era pequena, toda bonitinha, falava assim, ela divide, né? Ela divide para os 10 filhos os 10 litros de leite. E minha avó falava, não, minha filha, ela toma os 10 litros, ela fica bem forte para ir atrás de buscar mais leite para os filhos. Porque se ela não está nutrida, ela não consegue nutrir os filhos. E é mais ou menos por aí, as dores do nosso ecossistema é muito isso, né? A gente está cuidando sem estar sendo cuidado. E assim vai. E aí eu acho que, olhando um pouquinho para isso, olhando para esses outros pilares também, o cuidado, a criatividade, a colaboração, como que dentro da Mustela, Má, vocês trabalham, por exemplo, com o pilar de criatividade, de colaboração? O cuidado, eu acho que já faz parte, né, muito implícito do ecossistema. Sim, não. A gente tem uma cultura de cuidado muito forte, mas a gente fala muito de cocriação e colaboração em tudo que a gente faz. Isso está muito enraizado, né? A gente olha hoje, né, para os desafios, os limites climáticos que a gente tem, enfim, todos os desafios que a gente tem, e não basta mais só reduzir, mas a gente precisa começar a regenerar, cuidar, né, do que já foi destruído. E eu acho que as empresas são parte da solução. Eu sou uma otimista, que a gente tem aí solução para o futuro, mas otimismo requer ação. E aí, quando a gente pensa em solução, isso parte muito de uma cocriação, né? Com parceiros, com consumidores, até com competidores, né? Para que a gente possa propor as soluções para um futuro mais sustentável, né? Para que a gente consiga aí regenerar e ter, né, esperança aí para esse futuro. Um dos nossos pilares, que é a inovação, ele parte muito desse lugar de cocriação, né? E a gente trabalha inovação como um lugar de prontidão e de utilidade, porque não adianta você, né, como você deu o belo exemplo da granola, colocar mais uma no mercado, né? Você tem que achar
inovar para trazer solução para coisas que ainda não têm solução, né? Para dores, necessidades que estão ali e ninguém está conseguindo resolver. Então, a gente parte desse princípio, né? E aí, recentemente, a gente lançou um produto, o Estalatopia para dermatite atópica, que hoje é um problema de pele que acomete mais de 20% da população. E a gente trouxe as famílias para co-criarem, junto com os profissionais de saúde, também o produto com a gente, porque mais do que ser um produto, né, que cuida da pele, que restaura a pele, ele também tem um impacto na qualidade de vida das famílias. Então, trazer elas para a cocriação faz toda a diferença. Ouvir as dores, melhorar a qualidade de vida das famílias, ajuda a gente a cumprir a nossa missão ali de empoderar essas famílias e dar mais saúde e bem-estar. E aí a gente traz também, né, trabalha a cocriação com vários parceiros, porque a gente tem muitos desafios futuros de redução de plástico, de redução de carbono, enfim, de redução de águas, resíduos e tal. Então, a gente não tem resposta para tudo ainda. Então, isso é a importância de trabalhar outra coisa que você falou, que é a colaboração, independente com quem seja. Então, hoje a gente tem um Impact Lab, que a gente formou um grande laboratório, que é um catalisador de projetos, onde a gente trabalha com stakeholders internos e externos, testando, né, soluções para os problemas do futuro, né, para que juntos a gente possa achar respostas. Então, para a gente é muito importante trabalhar cocriação, cuidado e colaboração de uma maneira muito integrada. Eu achei genial isso da cocriação do produto, porque aquela imagem que vocês viram, né, das cadeias circulares, é mais ou menos sobre a gente entender isso daí, né? Assim, quando a gente tem uma cadeia linear, a gente tem quem está produzindo e quem está consumindo. São duas pontas opostas. Quando a gente tem uma cadeia circular, quem é o produtor? Quem é o consumidor? Somos todos produtores e consumidores. Por isso que a gente vê tanto produto personalizado, né? O consumidor cada vez mais na linha de produção, efetivamente. E isso sempre foi. O design thinking, a inovação sempre trouxe a ideia de coloque o seu consumidor na mesa de discussão da estratégia. Isso sempre existiu, mas a gente nunca de fato fez. A gente morre de medo de colocar o consumidor dentro da empresa, né? A gente quer o tempo inteiro mostrar para ele, contar para ele, coloca ele para dentro de casa. É tão mais rico quando isso acontece. E a gente tira tantas etapas do meio. E fica vivo o processo, Exato. Né? É um laboratório. Vivo. E muitas vezes assim, gente, você está com um stand aqui, aproveita, né? Menos queira ficar mostrando e contando o seu produto, aproveita para ouvir, para ver como que o consumidor está reagindo. Ele está na sua frente. Aproveita, escutativa, né, Má? E esse é um princípio muito forte, né? A mãe, isso é muito legal, né? Porque muitas vezes quando a gente conversa com mães, com pais, a gente vê os pilares das economias regenerativas acontecendo. E a Má é exatamente essa pessoa. Toda vez que eu converso com ela, eu sinto isso. Porque a mãe, o pai, gente, assim, é um trabalho de escutativa. Eu não tenho lugar de fala, eu só observo. Mas é um trabalho de escutativa constante. Porque a criança, você tem que desenvolver todas as linguagens possíveis para conversar com a criança, né? E você realmente absorve, vai entendendo, vai co-construindo ali, porque não chega pronto, né? Exatamente. E a gente precisa exercitar mais isso. É o mesmo exercício que a gente tem que fazer dentro das nossas empresas. Total. E não só com o consumidor, né? Mas porque eu acho que uma outra coisa que eu admiro muito na Mustela, e você sempre me traz isso, é o quanto vocês trabalham o ecossistema como um todo que você estava falando, assim. A gente estava conversando agora há pouco, né? Muitas vezes as empresas, quando elas têm um desafio, elas simplesmente buscam solucionar aquilo por conta, né? Então, nossa, eu preciso, você estava contando até aqui de stand, né? Eu preciso, eventualmente, de uma nova embalagem. Então, vou desenvolver uma nova embalagem a partir do meu negócio. Cara, às vezes o seu concorrente já tem a embalagem. Senta com ele, conversa. Conversa com o seu concorrente, vocês vão chegar em um lugar juntos muito melhor. Pode ter certeza. Né? Como é que vocês trabalham assim, ações com o ecossistema, com outros stakeholders, além do consumidor final, dentro dessa lógica de cuidar, colaborar e criar? A gente acredita muito na competição, né? Então, e na co-construção com os nossos parceiros e com os nossos competidores também. Então, hoje a gente é uma empresa B, né? Uma empresa B Corp, e a gente faz parte
por exemplo, do Bicorp Beauty, que é uma coalizão de quase 40 empresas do ramo da beleza e cosméticos, que juntas, né, apesar de serem concorrentes, né, nós estamos trabalhando para transformar essa indústria numa indústria mais sustentável. Então, a gente está olhando para uma logística mais verde, para uma cadeia de fornecimento mais sustentável, por opções de embalagens ecoconcebidas. Então, é mais fácil trabalhar dessa forma, realmente, né? Unir forças. Alivia, né? Exatamente. Alivia, porque você vê como está todo mundo em transição. Sim. E perde um pouco aquele julgamento de, eu não estou fazendo, eu estou errado. Não, estamos juntos, construindo, buscando. É isso. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente também está começando o projeto de produção local, né? Então, a gente vai, esse mês, inclusive, lançar o nosso primeiro produto de produção local no Brasil, mas a gente tem muitos desafios pela frente. Imagina o rico bioma que a gente tem no Brasil, a oportunidade que a gente tem de desenvolver uma cadeia produtiva própria. Para isso, a gente tem que acionar todo um ecossistema aí, né? Conversar com agricultores locais, né? Conversar com empresas de embalagem local. A gente tem um problema de reciclagem enorme no Brasil, né? Então, como que a gente desenvolve embalagens pensando na circularidade, né? Pensando, né? O que a gente vai fazer? Reciclar, ressignificar, usar novamente. Então, trabalhar com esses fornecedores para desenvolver embalagens mais sustentáveis para o Brasil e também, novamente, ouvir os consumidores brasileiros, porque hoje nossos produtos são importados, mas também ter produção local é uma super oportunidade da gente ouvir quais são as necessidades dos nossos consumidores aqui do Brasil, para que a gente, quando for pensar em inovação e lançamento de produto, a gente lançar exatamente o que eles precisam, não inventar necessidades novas. Total, a gente tem tanto desafio, né? Exatamente. Mas isso que você falou é muito bom, né? A logística reversa é o maior desafio, né, que a gente tem no Brasil. Isso se dá por N fatores, mas é muito interessante a gente observar que não é uma dor da Mustela, não é uma dor deste setor, deste segmento. Ela é uma dor que realmente é transversal, é para todos. Então a gente precisa realmente criar cada vez mais essa visão colaborativa para resolver esses grandes problemas, né? Que se junto estamos, a gente consegue resolver de forma mais simples. Mas isso que você está falando do Brasil é muito legal, porque a Mustela é uma empresa francesa, né? É uma empresa que tem uma atuação global e vocês estão desenvolvendo muitas coisas de ordem local no Brasil. E quando a gente olha para economias regenerativas, é muito interessante, porque eu moro fora tem 4, 5 anos. E as pessoas muitas vezes me mandam mensagem, falam, não, mas é porque fora, Paulinha, é muito melhor. Não, mas é que aqui no Brasil, não, Paulinha, aqui no Brasil... E eu olho e falo assim, gente, a gente não tem a menor dimensão da riqueza que a gente tem no Brasil. Potencial. Gente, olha essa feira, a quantidade de empreendedor dentro dessa área, a quantidade de negócio, de modelo de negócio, a nossa criatividade, a nossa capacidade de expandir, enfim, tem uma série de questões históricas, culturais sobre o Brasil que nos coloca numa cena muito protagonista para a regeneração. E eu acho que a Mustela vem enxergando isso, né? Vocês têm ativado muito isso. Conta um pouquinho, Márcio, o que é o Brasil dentro da Mustela, assim, qual que é a representatividade nesse sentido? A gente chegou... A Mustela é uma marca de 70 anos e a gente chegou no Brasil faz 10 anos, né? Como a primeira marca de Dermobebê no Brasil. E a gente vem crescendo muito ano a ano, então super feliz dos consumidores brasileiros acreditarem na marca mesmo, abraçarem a marca. Então, sim, hoje o Brasil é uma das subsidiárias mais importantes que a gente tem dentro da Expansões. E não à toa também que a gente que a Mustela globalmente escolheu o Brasil como um dos lugares para a gente ter produção local, né? Tem toda a questão que a gente tem uma riqueza de ingredientes, mas também a gente é uma subsidiária muito grande, né? Com potencial também de consumo, uma população enorme também e um potencial criativo muito grande. Eu acho que o que falta isso. Também tem um trabalho de educação e conscientização. A gente acredita muito que a gente precisa começar a trabalhar para cada vez mais
conscientizar o consumidor, a população, sobre a importância de olhar mais para os desafios climáticos, para a regeneração, começar a entender e agir, né? Então, quando a gente educa esse consumidor, né, ele vai fazer escolhas mais conscientes. Então, acho que um dos nossos papéis também, através dos nossos canais de comunicação, é fazer esse trabalho de educação, não só sobre sustentabilidade, mas sobre parentalidade, sobre tudo. A gente recebe 1000 dúvidas dos pais. Imagina, ser pai, as famílias têm 1 milhão de dúvidas. Então, a gente tem esse papel aí de acompanhar eles nessa jornada da parentalidade e trabalhar essa educação, porque nós, como marca, né, a gente tem uma responsabilidade de que a gente pode reforçar ou mudar preconceitos e estereótipos. Então, a gente trabalha muito dessa forma para a gente conseguir mudar mesmo, promover mudanças. Perfeito. Nossa, redondíssimo. Eu sempre brinco, né? Em algum momento a Colgate ensinou a gente a escovar os dentes. Isso passou a ser um hábito, né? E quando a gente fala de uma transição econômica e economia como estilo de vida, o que faz um estilo de vida? É a soma de hábitos, né? Então, como marca, né, você educar o consumidor a novos hábitos é uma missão de todas as marcas, de todos os segmentos, né? Olhando para esses pilares do cuidado, da colaboração, da criatividade, enfim. Mas eu acho muito legal falar com você, Má, porque vocês, Mustela, tá trabalhando com o que é a nossa primeira comunidade, né? Que é a família. Família é a nossa comunidade de origem, né? E aí tem um mix que é muito interessante, que é um mix que a Regeneração nos propõe muito a refletir, que é a relação entre tradição e inovação. Quer dizer, como é que vocês, através desse trabalho cuidadoso de comunicar, de educar, que nada mais é do que construir relacionamento, né? Porque é cíclico. Quando você se comunica, você se relaciona e assim vai. Educa e tudo mais. Como que vocês acessam esses núcleos familiares, que muitas vezes são tradicionais, para trazer esse refresh, esse olhar inovador? Então, você estava falando, por exemplo, da parentalidade, né? A gente, quando olha para economias regenerativas, a gente vê novos protagonistas, novas formações familiares, novos modelos familiares. Como é que vocês facilitam isso, né? Como é que vocês trabalham essa comunicação para realmente construir essa visão de mundo diferente, né? A gente acredita muito nessa visão de... existem diversas configurações de famílias. A Mustela apoia todas as formas, né, de cuidar e estamos ali ao lado dessas famílias, né? Então, a gente tem diversas frentes, por exemplo. A gente tem as nossas redes sociais, onde a gente trabalha conteúdo. A gente tem um podcast que há 2 anos a gente faz 2 temporadas junto com a Filhos no Currículo. A última delas, inclusive, chama Parentalidade Fora do Roteiro, onde a gente traz algumas pautas que, inclusive, são invisibilizadas, pouco discutidas. Eu acho muito importante trazer histórias, trazer essa diversidade de histórias, de contextos familiares, para que outras famílias ali se sintam representadas, se sintam incluídas, e a gente criar uma grande comunidade ali que queira mesmo abrir espaço para um diálogo mais justo, mais inclusivo, mais regenerativo, né? Lá fora a gente tem um projeto que chama Maison des Parents, que a gente vai trazer o ano que vem para o Brasil, que é uma casa onde a gente promove workshops, palestras, é uma grande comunidade de encontros, de rede de apoio mesmo, para falar sobre parentalidade, saúde física, mental, porque as famílias precisam dessa troca. Os nossos embaixadores da marca, eles são escolhidos com muito cuidado, porque eles representam os nossos valores também, né? E eles trazem essa diversidade de contextos familiares. E a gente tem, até a Verdes Maria estava aqui ontem, eu gosto muito do trabalho que elas fazem de falar para os consumidores, educar com micro-revoluções diárias. Então, pequenas mudanças que você pode implementar no seu dia a dia. Então, não precisa ser nada radical, né? Então, a gente trabalha dessa forma, com menos julgar a atitude, mais ajudar a educar, a viver de uma forma mais leve. E a gente também tem uma grande causa na Mustela, que a gente chama, que é maternidade de carreira.
Então, a gente tem diversas ações aí para apoiar a maternidade e carreira, e a gente entendeu nessa jornada que para apoiar a mãe em suas carreiras, a gente precisa trazer o pai para essa conversa, a figura masculina também. Então, hoje a gente trabalha muito equidade parental, a gente fala muito disso, muito falando que a gente precisa mudar estereótipos e preconceitos pré-estabelecidos, né? Então, hoje a gente fala muito equidade parental como uma responsabilidade de marca. Sensacional. Vocês trabalham muito as cenas dialógicas, né? As conversas em profundidade. Gente, a gente vive um cenário de policrise, porque a gente perdeu a habilidade de conversar. Né? A gente precisa ter conversas profundas, regenerativas, realmente mais a fundo. Muitas vezes a gente está falando as mesmas coisas de formas diferentes e a gente está brigando por isso. Porque a gente não está percebendo que a gente está falando a mesma coisa, de formas diferentes. Não dá tempo de conversar até perceber que a gente está falando a mesma coisa. Então é uma grande loucura. Assim, a maioria dos diálogos, eles são bem sem pé nem cabeça, né? Então, criar esse espaço, né, e realmente expandir os diálogos é algo extremamente fundamental, né? Fundamental. Muito incrível. Mas, só para a gente terminar, porque ali, ó, já estamos nos 50 segundos finais, uma dica, uma coisa que você traz, assim, uma vez que vocês já começaram o movimento regenerativo, para quem quer começar, na própria vida ou no próprio negócio, assim, uma coisa para olhar, que você já deu várias dicas, mas uma coisa para olhar, assim. Eu acho que regeneração é um princípio de dentro para fora. Então, a gente tem que se mudar para conseguir mudar o outro e o todo. E aí, eu acho que a principal inspiração para a gente é a natureza, como ela funciona. Se a gente se guiar como a natureza funciona, que é circular, esse princípio do circular, do interdependente, entender que o nosso impacto tem um impacto no outro e no todo, a gente vai entender como a gente consegue mudar. Total, eu acho que isso puxa, se eu fosse falar alguma coisa, é algo que eu inclusive admiro muito em você, que é a capacidade de aprender, a vontade de aprender, né? A gente buscar aprender todos os dias, realmente, constantemente, é o famoso lifelong learning, né? Inclusive, aprender foi a palavra que você tirou, a primeira palavra que você tirou no oráculo das palavras, né? Que eu comentei com vocês. Quem quiser conhecer mais, a Pri, da editora Estação Letras e Cores, está ali, ela tem os oráculos, vocês podem conhecer, uma ferramenta incrível. É isso, mas esgotamos o nosso tempo. Super obrigada pelo papo regenerativo. Obrigada pela presença, queridos. Tô vendo umas carinhas aqui que eu tô doida para abraçar.